Olá a todas e a todos, está com o programa Em Nome da Lei. Hoje vamos falar de expropriações por utilidade pública. Numa ideia simples, uma venda forçada ao Estado de um imóvel que é de propriedade privada por um valor que a lei impõe que seja justo, mas que por vezes deixa os proprietários com a percepção de que foram vítimas de um confisco ou de um esbulho. O direito de propriedade, todos sabemos, não é um direito absoluto, não há direitos absolutos, nem mesmo o direito à vida. O direito de propriedade tem limites e a declaração de utilidade pública é um deles. Mas ter de ficar, por vezes, num prazo muito curto, sem um imóvel que custou tantos sacrifícios a conseguir, onde nos habituámos a viver, que tem as recordações de uma vida, por vezes até a memória dos nossos pais e dos nossos avós, todos podemos imaginar o quanto deve ser difícil e ainda por cima, com a brutal subida do preço das casas, em cidades como Lisboa, pode ser muito difícil comprar ou arrendar uma nova casa com condições idênticas. Nos últimos dias tem sido notícia as expropriações que estão a ser feitas pelo Metropolitano para a expansão da linha vermelha até Alcântara, em Lisboa. António Gomes é proprietário de uma das casas expropriadas. Ele está nesta edição do Em Nome da Lei. Foram também convidados a vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa, Filipa Roseta, o advogado e professor da Faculdade de Direito de Lisboa, João Miranda, e o diretor coordenador de empreendimentos do Metropolitano de Lisboa, Ricardo Machado. Obrigada por estarem connosco. Eu sou a Marina Pimentel. António Gomes, comece por si. O prédio onde vive na rua Costa de Alcântara, em Lisboa, vai ser atravessado pelo novo viaduto do metro, começa no Baluarte do Livramento e acaba na futura estação de Alcântara. Conte-nos lá a sua história em traços gerais. Está a ser alvo de uma expropriação com caráter de urgência. Sim, olá a todos. Sim, nós recebemos, quando digo nós, portanto, a maior parte dos condóminos no prédio situado São na 11. Rua da Costa, 12, peço 12. desculpa. Sim, Consigo, que é na pois. freguesia da Estrela, está bem? Ok, Freguesia da Na Estrela, ponta certo. da freguesia, mas ainda é a Estrela, a freguesia da Estrela. Portanto, nós recebemos uma proposta do metro data de 30 de agosto, Foi a primeira vez que ouviu falar da expropriação? Não, já tínhamos ouvido falar há cerca de um ano, inclusive, portanto, o metro fez, sessões de esclarecimento nas 3 freguesias afetadas, Alcântara, Estrela e Campo de Ourique, e eu estive sempre presente nas 3. Portanto, de uma certa maneira, já estávamos mentalizados para o ato em si. Só estávamos um bocado preocupados com os valores das propostas dos nossos imóveis, portanto, porque até 30 de agosto apenas já tínhamos a certeza que a obra iria seguir em frente, embora seja uma obra polémica, os traçados muito discutíveis, mas Claro. essa parte foi ultrapassada. Portanto, no dia 30 de agosto eu recebi a minha proposta, portanto, com um valor muito abaixo do mercado. A sua casa é um... É um T3, portanto tem um terraço exterior de 35 metros quadrados, foi toda renovada há cerca de 12 anos e vou dizer o valor proposto pelo metro foram 312.720 euros. Ou seja, portanto, naquela área, naquela zona, eu só gostaria de ver uma casa parecida com a minha, já não me peço duas, só uma, por estes valores. Portanto, Não sei se tem procurado na zona casas idênticas, sim, que valores é que tem sim. encontrado? Valores de mercado é que... 550, 600, 600 mil, por aí, e sem o terraço exterior, porque é uma mais-valia. O terraço exterior também vale, também tem o seu valor, que é mesmo assim. Claro. Sem o terraço, porque com o terraço já não se encontra. Em que ponto é que está o processo neste momento? O processo neste momento, nós fizemos, nós, através dos advogados, fizemos a contraproposta, que saiu no dia 19 de setembro, foi entregue nos Correios para o metro, e neste momento estamos à espera, claro, super ansiosos e com uma angústia enorme, porque o ato de transmissão está marcado para o dia 30 de novembro, falta um mês e pouco, e neste momento eu e o resto dos proprietários, a minha preocupação é saber para onde é que nós vamos no dia 1 de dezembro, uma vez que não aceitamos aquele valor, não sabemos quando é que o metro nos responde. E quando é que os vai pagar? E quando é que nos vai pagar, porque eu por mim não consigo procurar uma casa sem ter aquele valor. Portanto,
E logo aí tenho outro problema. Mesmo que eu queira alugar uma casa, eu se chegar ao pé de um senhorio, perguntar-lhe, olha, mas a casa pode ser só para 3 ou 4 meses. Ninguém vai alugar uma casa por 3 ou 4 meses. Se eu fizer um contrato de arrendamento, será por um ano. Se o metro resolver o problema em 3 ou 4 meses, depois fico um ano a pagar uma casa. Ou seja, neste momento a única solução que eu tenho é uma box pré-alugada para guardar os meus bens. Porque de resto, a nível de residência, tenho aqui um grande problema. E se não conseguirem chegar a acordo com o metro, o que é que seguem para tribunal? Sinceramente, eu creio que o metro vai ter essa sensibilidade que até foi dita em várias sessões de esclarecimento. Eu continuo a acreditar que realmente o processo não começou da melhor maneira. Acho que devia ter havido ali uma pré-avaliação primeiro e então depois surgir a proposta. Mas claro que se não surgirem os valores que sejam aceitáveis para que eu consiga comprar um imóvel parecido com o meu naquela zona, infelizmente tenho que ir para os tribunais. Não é? Porque toda a sua vida está feita ali, Sim, não sei, a sua estou, filha anda na escola ali, sim. Não, anda... já trabalha, uma já saiu de casa, a outra trabalha, portanto, na ajuda, no polo universitário. E o que acontece é que eu estou ali desde os meus 6 anos. Sinto que ali é a minha aldeia. Portanto, morei ali em 3 casas, sempre minhas. Os meus pais foram para ali muito cedo. Ali fui comerciante durante 27 anos e realmente é ali que eu me sinto em casa. Claro que essa parte me vai custar muito sair dali e ainda mais se não for com os valores justos. Não há aqui qualquer aproveitamento. É só que sejam os valores justos de mercado. Muito bem, já vou daqui a pouco falar com o Ricardo Machado, que está aqui em representação do metro, mas antes gostava de chamar à conversa o João Miranda, advogado e professor na Faculdade de Direito de Lisboa, para nos esclarecer aqui alguns aspectos legais, porque, enfim, esta questão da expropriação não é uma questão que seja muito conhecida pela maioria das pessoas e, portanto, começava por lhe perguntar, os traços deste caso correspondem, de uma maneira geral, daquilo que se conhece e que acabámos de ouvir, àquilo que é um processo de expropriação corrente por razões de utilidade pública? Conheço o caso só por aquilo que li, portanto eu vou falar um pouco Claro. em abstrato, mas é verdade que quando não há acordo, sim, os traços coincidem com estes, ou seja, o que nós temos é, normalmente, nem devia ter começado assim, devia ter começado com uma tentativa de aquisição de direito privado. O que acontece é que houve um despacho do Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, em julho, que declarou a utilidade pública da expropriação com urgência, ou seja, para acelerar as coisas e para permitir logo que a entidade beneficiária, que neste caso é o metropolitano, possa ter a posse administrativa no prazo curto que já foi aqui referido. Depois, o que é que se segue? O que se segue é uma tentativa de negociação com uma proposta apresentada, neste caso pelo Metropolitano de Lisboa, porque vai ser o beneficiário da expropriação, e depois nem sempre os proprietários estão de acordo. Portanto, isto é uma situação que acontece com alguma frequência. Se não houver acordo, terá que ir para a arbitragem. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que depois terá que ser constituído um tribunal arbitral para definir o valor justo da indemnização. E essa arbitragem, João, trava o processo ou não? Não. Portanto, até porque aqui já há autorização de posse administrativa e, portanto, porque a expropriação foi urgente e, portanto, não vai travar o processo, só vai ficar em discussão qual é o valor da indemnização. Já agora é a indemnização, só porque aqui foi referido, a indemnização deve cobrir o valor de mercado e, portanto, o que é que isso significa? Significa que o expropriado tem direito a receber o equivalente a uma habitação correspondente ao que vale a sua habitação. Claro Só que isso, mas devia incluir também os prejuízos que decorrem de uma venda que é forçada. Porque uma coisa é a pessoa pôr um imóvel à venda voluntariamente porque quer sair daquela zona. Outra coisa é ter de sair de forma forçada. Há custos que são incluídos normalmente ou não? O facto de haver uma prevalência do interesse público, é o que está aqui em causa, portanto há evidentemente o interesse público na expansão da rede metropolitana, e a pessoa ter que ceder, isso acaba por ser normal, não é? Portanto, é a prevalência do interesse público sobre os interesses privados. Portanto, e na definição da justa indemnização, o que o Código das Expropriações diz é que tem que ser apurado um quanto indemnizatório da forma mais objetiva possível.
O que é que isso significa, de acordo com a lei? Significa que o expropriado tem direito a receber o equivalente àquilo que é a utilização económica normal do imóvel. O imóvel estar habitado é completamente diferente do imóvel estar desabitado. Por exemplo, neste caso concreto, aqui deste imóvel de Alcântara, há outros critérios que a lei também define que têm que ser postos sentidos em linha de conta. Por exemplo, qual é o valor da construção, qual é a localização, qual é o ambiente envolvente, por exemplo, a antiguidade da edificação, ser uma edificação recente ou uma edificação mais antiga, o grau de preservação da edificação, as infraestruturas existentes, a proximidade com transportes públicos, o nível da qualidade arquitetónica, o conforto da construção existente. Portanto, há todo um conjunto de critérios que depois, se não houver acordo, naturalmente, os árbitros terão que ter em conta na definição da justa indemnização. Sim. A Marina falou num ponto importante, uma despesa inerente à expropriação. Imaginando um imóvel no valor de 500 mil euros, se eu for comprar um imóvel no valor desse valor, eu tenho à volta de 30 mil euros de despesas entre impostos e escritura. Ou seja, se comprar um imóvel do mesmo valor, esses 30 mil euros já estou a ser prejudicado. Portanto, eu estou a dizer isto para que eu também introduzi estes valores na minha proposta, porque ao fim e ao cabo são custos inerentes à própria expropriação, como disse a Marina. Isto é um caso de um custo inerente à expropriação e estamos João, a falar de um valor bem elevado. Tem que entrar por uma razão muito simples. No fundo, a expropriação implica que o expropriado haja uma reconstituição da situação que existia antes da expropriação. Ou seja, a pessoa tem que ser colocada na posição igual à que se encontrava antes da expropriação. E, portanto, todos esses custos são custos inerentes que têm que ser tidos em conta, na minha opinião. A declaração de utilidade pública, a decisão de expropriação e a qualificação de que aquele imóvel é de interesse público é uma decisão completamente discricionária do membro do governo, não é? Não há forma, não é questionável, não é possível judicialmente ir contra essa decisão, ou é? Não, Como é possível. que se passa isso? Não, é possível, mas é preciso distinguir aqui duas coisas. Uma coisa é a declaração de utilidade pública relacionada com a expansão da linha do metro, e é possível discutir, pelos vistos aqui não se discute, mas é possível discutir se o traçado é o mais adequado, se há alternativas de localização, e isso implicava que houvesse uma impugnação contenciosa desta declaração de utilidade pública. Esse é um plano. Outro plano completamente diferente é o plano da justa indemnização. Portanto, naturalmente, é possível qualquer interessado, neste caso, qualquer expropriado, o proprietário privado, o próprio município de Lisboa, que também é expropriado, podem discutir a legalidade desta decisão. E isso é discutido no âmbito dos tribunais administrativos. Aparentemente, o que está aqui em causa... Então é decidido daqui a 20 anos. Pois, isso é outro problema, sim. Isso é outro problema. Mas aqui o que está a ser discutido é outra coisa. Portanto, o plano aqui não é o plano de discutir a legalidade da expansão do metro. Aparentemente, pelo que eu tenho ouvido, é a discussão sobre o valor da indemnização. E isso, curiosamente, vai para o tribunal. Vai primeiro para a arbitragem, depois recurso para um tribunal judicial. E é o Tribunal da Relação que o recurso da decisão da arbitragem é para o Tribunal da Relação. E depois acaba, não há sobre o valor que entretanto for decidido, não há recurso. A regra em Portugal é que há um duplo grau de jurisdição. Portanto, em princípio, tem que haver duas decisões jurisdicionais. Neste caso, se houver uma decisão arbitral, depois há recurso para a relação. Excepcionalmente, pode haver recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Mas isso tem que envolver o cumprimento de requisitos que a lei estabelece para a admissão dos recursos para o Supremo. E é um processo caro, João, que implica custas Claro. E os custos da justiça em Portugal, não vou falar dos honorários dos advogados, mas vou falar só das taxas de justiça, ainda são taxas bastante elevadas. E, portanto, porquê? Porque o valor o acesso à justiça depende do valor que é considerado o imóvel. Neste caso, logo à partida, se o expropriado considera que o seu imóvel, por exemplo, vale 500 mil euros, o valor da ação fica logo ali fixado em 500 mil euros e são alguns milhares de euros de taxa de justiça. E depois, se a indemnização é bastante mais baixa do que essa, por decisão judicial, de qualquer forma, aquele foi o valor que foi fixado para efeitos de custas, não é? Exatamente.
Portanto, representa sempre Uma perda. um grande risco e uma perda. Ricardo Machado, que está aqui a representar o Metropolitano de Lisboa, onde é diretor, coordenador de empreendimentos, pergunto-lhe, toda esta pressa tem a ver com os calendários do PRR? A obra tem de estar concluída até 31 de dezembro de 2025? É por isso que há tanta pressa? Sim, há uma pressa em iniciar para conseguir garantir o financiamento, e é por isso que a declaração de utilidade pública é urgente, é para de facto conseguir chegar o mais depressa possível aos sítios onde se vão desenvolver a obra. Mas eu ouvi falar na lei, ouvi falar em esbulho, em discricionariedade. Não, isso fui eu que disse, falei em percepção. Sim, Percepção, não estou aqui a falar, a qualificar este ato. Sim, quanto não a isso. existe, independentemente daquilo que diz a lei, obviamente o Metro cumpre a lei, até porque é uma empresa pública e, portanto, ninguém o poderia deixar de fazer, Claro. o Metro muito menos. Independentemente disso, o Metro vai tratar todas as situações com transparência, vai tratá-las sobretudo com decência, diria eu. E, portanto, não haverá ninguém que vá ficar na rua. Eu acho que isto é um princípio de conversa sobre o qual nós temos que assentar, não é? Portanto, se não houver acordo, o que está aqui a dizer é que se não houver acordo com os proprietários, eles não têm que sair das suas Eu estou a dizer habitações uma na coisa data diferente, prevista. que vai com certeza ser possível chegar a um acordo com todas as pessoas que são afetadas por esta declaração de utilidade pública. E o Metro está disposto a pagar a estas pessoas o valor de mercado dos imóveis? Sim, deixe-me esclarecer uma coisa sobre o valor de mercado. Quando é feita a primeira avaliação, essa primeira avaliação é feita com o conhecimento que o Metro conseguiu ter antes de poder entrar na casa das pessoas. E essas bases de avaliação estipulam um intervalo de valores e, pelo conhecimento que se tem, escolhe-se um determinado valor nessa distribuição. Hoje, o Metro já tem mais conhecimento sobre os imóveis, já foram efetuadas as vistorias aos imóveis e, portanto, o conhecimento que tem é maior, já recebeu da parte dos interessados contrapropostas e está a analisá-las. Nós não temos dúvidas em que há casos, não temos hoje, com a informação que temos hoje, que é diferente daquela que tínhamos em agosto, que há casos em que a proposta que fizemos vai ter que ser revista. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E nessa proposta, como dizia o João Miranda, são contempladas não só os impostos que as pessoas terão que pagar para adquirir novas habitações, como até os custos das mudanças ou eventuais contratempos que as pessoas tenham nisso, têm que ser ressarcidos. Portanto, isso vai acontecer, não há dúvida de que irá acontecer. Mas, portanto, a primeira proposta que fazem, no fundo, atira o barro à parede, basicamente. Não, repare, nós somos uma empresa pública e temos que atuar com total transparência. E, portanto, quando nós propomos um valor, nós temos que conseguir fundamentar esse valor. Esse valor é fundamentado à luz do conhecimento que temos. À medida que o nosso conhecimento sobre o estado de conservação dos imóveis, os direitos que existem sobre esses imóveis... Repare, há casos em que nós até descobrimos que há mais interessados para além do proprietário, que é uma coisa que não sabemos pela simples pesquisa que é feita às conservatórias. Mas, portanto, à medida que vai aumentando o conhecimento, vai também sendo revisto os valores que estão em causa. Sim, diga, intervenha. Por exemplo, o Código de Expropriações, no artigo 24, fala que o índice de referência de pagamento de indemnização é o que está no INE. E no INE, portanto, falem na Estrela em 4.588 euros por metro quadrado. Ou seja, o Metro não se seguiu por aí, nem de uma certa maneira não menciona o método de avaliação na proposta. O método de avaliação, nós percebemos que houve notificações que foram enviadas sem o relatório de avaliação anexo. Os relatórios de avaliação, não sei se foi o seu caso, já o recebeu. Eles estão a ser enviados, nós percebemos isso. Foi uma falha, acontece. Enfim, pedimos desculpa por isso. Estamos a corrigir, não há nada que possamos fazer agora, não é? Mas nós damos essa informação precisamente para que as pessoas possam contrapor o fundamento do valor. Marina, deixa-me só aqui complementar uma coisa. A data de referência para efeitos da fixação da indemnização é 26 de julho, que é a data da declaração de utilidade pública. Okay. E, portanto, depois há a atualização, naturalmente, em função da inflação, porque a indemnização não foi paga a 26 de julho, não vai ser paga agora, será paga mais tarde, portanto tem que se fazer a necessária atualização. Mas o momento
que está fixado no tempo é a data da declaração de utilidade pública. Quantas famílias expropriaram neste processo de alargamento da linha do metro? Eu posso lhe dizer que nós começamos com 12 prédios. Era a primeira informação que tínhamos. Neste momento já há 56 direitos diferentes sobre esses 12 Que envolve prédios. senhorios, Senhorios, arrendatários, cessionários, quer dizer, já há vários. Repara que como nós começamos com 12 e neste momento já sabemos que existem pelo menos 56 direitos. Pronto. E que nós tínhamos identificado até agora, há um potencial para haver 15 realojamentos habitacionais. É disso que nós neste momento estamos a falar, com o conhecimento que nós temos. Esses 15 realojamentos dizem respeito a arrendamentos? Dizem respeito, nos casos, a arrendamentos e, noutros casos, eventualmente, a habitações próprias. Foi possível já chegar a acordo com algumas pessoas ou ainda está tudo na fase negocial? Neste momento ainda estamos na fase negocial. Quando o metropolitano projeta as obras, tem a preocupação de perturbar ao mínimo a propriedade alheia, quer, se estivermos a falar de expropriações, quer de constituição de servidões e ocupações temporárias de terrenos? Claro. O metro é uma empresa pública, faz um serviço público e rege toda a sua atuação por esse princípio, que é causar o mínimo de perturbação à cidade, às pessoas e a todos os agentes envolvidos. Não conseguimos, infelizmente, conseguir fazer as obras e fazer a expansão do metro sem alguns inconvenientes para algumas pessoas. Para nós era bastante mais simples conseguir dizer às pessoas, olhem, nós conseguimos fazer a obra sem que os senhores sejam afetados, mas isso não é possível. Filipa Rosete é vereadora da Habitação na Câmara Municipal de Lisboa. Entre os 20 edifícios afetados por estas obras do metro, 11 são imóveis de habitação social da Câmara Municipal de Lisboa. Como é que os interesses destas pessoas vão ser acautelados, Filipa? Já há avanços nesta matéria ou não? Já há avanços nesta matéria, isto foi tudo bastante intensivo, este arranque foi um pouco à pressa, mas o que é que a Câmara já disse? Falámos com as pessoas, falámos com os nossos inquilinos, nós temos identificadas neste momento, especialmente as famílias, mais preocupados até com a questão das famílias que estavam nestes edifícios e que são inquilinos municipais. Temos neste momento 15 famílias que já estão identificadas e que deixariam, por este processo, de ser inquilinos municipais, porque haveria um processo de expropriação e o metro teria que as realojar. Seria isto. O que é que, em conversa com o metro, que temos tentado chegar a um acordo também com o próprio metro... Se não fosse a Câmara Municipal, enfim, a preocupação social que está a ter, se fosse uma outra entidade, desresponsabilizava-se do processo. No fundo, o processo, a partir do momento em que há esta declaração, passa a ser todo assumido pelo metro. Juridicamente seria isso, em tese, que iria acontecer. A Câmara, com uma ideia de ser inquilino municipal, depois de falar com as pessoas, não é? Depois de falar com os nossos inquilinos, parece-nos que a grande preocupação deles é, de facto, continuarem inquilinos municipais, porque tinham esta estabilidade e esta certeza, e nós assumimos essa responsabilidade política, que não é necessariamente uma responsabilidade jurídica. Portanto, assumimos a responsabilidade política, não era uma responsabilidade jurídica da Câmara, de dizer que estas pessoas vão continuar como inquilinos municipais. E o que é que nós estamos agora a fazer? Estamos na nossa negociação com o metro, também estamos nesta condição de expropriados a tentar chegar a um valor que o metro vai ter que pagar à Câmara Municipal de Lisboa. Nesta nossa condição e nessa nossa relação, estamos a tentar que esse valor cubra a solução onde estas pessoas vão ficando nos respectivos lugares. 6 estão de um lado da Avenida de Ceuta, 9 estão do outro, e portanto a ideia é tentar ver se conseguimos que elas fiquem bem onde estão. E até lá, até essas soluções estarem construídas? Até lá, o que nós estamos a tentar para já é ver, porque há duas hipóteses em cima da mesa e tem mais a ver com o que é que nós vamos conseguir encontrar. E estamos a fazer a par e passo com o metro, portanto, em conjunto, em parceria, em diálogo, em conversa, a par e passo. Há duas soluções. Uma era que se eles conseguissem comprar, aí estava resolvido, porque compravam e as pessoas iam para essas, as tais 15 habitações, comprariam agora, as pessoas iam para essas habitações e estava resolvido, não havia intermédio. Por assim, ainda há essa hipótese, não sabemos se vão conseguir, por causa do sítio, que é muito específico.
Se não E que conseguirem é ali comprar... junto na mesma Sim, zona. portanto, ou seja, 6 estão do lado, estão aqui no Livramento e 9 estão no outro lado da Avenida de Ceuta. Portanto, são duas zonas diferentes e nós queremos mesmo, pelo menos, somente estes 6 do Livramento, provavelmente não querem ir para o outro lado e, portanto, nós estamos a tentar que manter onde estão, de alguma maneira, porque são zonas diferentes, mas, enfim, o nosso esforço é tentar manter as pessoas o mais próximo do sítio onde estão. Claro. Portanto, lá está, no cenário em que o Metro conseguiria comprar essas habitações, ficava resolvido e não havia temporário. E está à procura, eu sei que está, e podem não encontrar. No outro cenário em que não conseguem comprar as habitações, em que terão, no fundo, que construir um edifício ou dar dinheiro à Câmara para construir um edifício para as pessoas irem para lá morar, vai demorar aqui um tempo e o Metro tem que assumir o realojamento destas pessoas numa casa arrendada até à construção do edifício final. Portanto, no fundo, há 2 cenários que não estão ainda fechados, porque nós estamos à procura... No fundo, a Câmara Municipal de Lisboa está aqui a intermediar Estamos a intermediar, não sendo a nossa responsabilidade jurídica, eu vou repetir isto porque isto é importante, assumimos esta responsabilidade política. Não era a nossa responsabilidade, nós, em termos jurídicos, poderíamos apenas dizer, olha, então agora estamos expropriados Daqui lavo e as acabou, minhas mãos. daqui lavo as minhas mãos, que era isto, juridicamente era este o caminho, nós assumimos... até porque é difícil de indemnizar a condição de inquilino municipal, por assim dizer, nem sei como é que isto se faria, talvez o nosso, porque dá uma estabilidade muito grande ao longo da vida de pessoas que também... Já aqui, vamos como questionar o estamos, João quanto a isso. mas, portanto, aqui a nossa... E falando com as pessoas, nós temos muito centrados nas famílias e nas pessoas e vemos tudo na complicação que é a nossa habitação municipal, não é? Nós temos 66 mil pessoas, tentamos ver tudo família a família, pessoa a pessoa, e cada vez que há uma situação destas, tentando ver como é que se consegue acomodar o melhor possível. E também falando com o Metro, porque o próprio Metro disse, olha, nós não fazemos realojamento, não temos nós não Essa temos política, esta prática, né? Não temos esta prática, não temos esta sensibilidade, portanto, se vocês estiverem em parceria connosco, isto vai ser mais fácil. Portanto, estamos mesmo a trabalhar em parceria. Portanto, E está a funcionar bem? Quer dizer, ainda não temos a solução, portanto, Pois. eu só vou dizer que funciona, mas está a ser muito cordial e muito positiva, construtiva. Mas o tempo urge, não há... É isso, a parte que me angustia mais, e as próprias famílias, é o próprio tempo, é muito curto, não é? Mas agora vai depender um pouco da solução que se encontrar. Nós temos que encontrar, no caso da Câmara, acho que é 2 de janeiro, é o prazo para estas famílias, é janeiro, e portanto, até lá, isto tem que ser, a nossa preocupação é que isto não fique fechado até janeiro, e isto é que tem mesmo que ficar fechado até janeiro. Portanto, é cordial, é construtivo, mas no fim do dia só posso dizer que correu bem no dia em que nós encontramos a solução. Até lá, as famílias estão preocupadas, como é evidente, porque têm que mudar toda a sua vida em pouco tempo. Diga, Ricardo Machado, Não, quer... eu ia dizer, quando falamos de janeiro e depois fala ali da quadra natalícia, em que também há esse compromisso. E isso, por própria política do Metro, na quadra natalícia, não haverá mudança nenhuma dentro do baluarte do Livramento ou com aquelas famílias. Quer dizer, por isso é que eu digo, as pessoas podem ter uma confiança no Metro para tratar as pessoas com decência. É como dizia a Filipe, é preciso ter decência. E isso as pessoas podem ter a certeza que o Metro terá. João, pode esclarecer esta questão dos inquilinos municipais? O que a Filipe disse é correto, portanto não há uma responsabilidade jurídica, porque para todos os efeitos o município de Lisboa é expropriado e, portanto, é expropriado, também é lesado, digamos assim, nos seus direitos pelo interesse público que está aqui subjacente. Claro que depois aqui, como foi referido, há várias situações jurídicas. Há situações de proprietários, há situações de arrendatários, depois sequer até pode haver arrendatários habitacionais, outros arrendatários comerciais. Portanto, há toda uma panóplia de situações que é completamente diferente. E, portanto, o senhorio, neste caso, o município de Lisboa, o senhorio, não tem a responsabilidade jurídica, tem uma responsabilidade social, não é? E política. E política, pronto, claro, como aqui foi referido. Eu também percebo de facto não faz parte do core de atribuições do metropolitano fazer realojamento e, portanto, faz todo sentido que haja esta parceria com o município, porque o município, sim, tem capacidade, tem conhecimento, tem meios, tem instrumentos para fazer esse realojamento. E, Só portanto, não temos casas, que isso é que é o problema. Portanto, ou seja, nós temos tudo, mas o problema em tão pouco tempo é encontrar casas. Imaginem que nós até tínhamos casas nossas ali. Aí era tudo, estava facilitado. Não temos, esse é que é o problema. Portanto, essa é que é a questão. Nem edifícios degradados que possam, entretanto, ser reconstruídos. Portanto, nós fizemos vários realojamentos no âmbito do PGDL, portanto, do Plano Geral de Drenagem de Lisboa, fizemos vários realojamentos. Já vamos falar disso, porque aí a Câmara está no papel oposto. Faz de mal aqui a Câmara. Nós somos sempre bons, a Câmara é sempre bom. Em proteger as pessoas, tal e qual como o Metro. É isso que nós
nós... objetivo final é proteger as pessoas, eu acho que o papel acaba por ser o mesmo. Não É é? isso que os lisboetas esperam. Em relação aos ocupantes do imóvel da Calçada do Livramento, onde fica a Casa de Goa, que é uma coisa de qualquer que é emblemática, o que é que acontece a estas pessoas? Estão também neste pacote ou não? Não, Aquilo estão é uma neste- questão problemática. Quer explicar? Portanto, é uma questão mais problemática porque não são nossos inquilinos, não são nossos arrendatários. Nós temos uma relação com a Casa de Goa e que nós estamos a tentar resolver com a Casa de Goa. E depois é a própria Casa de Goa que tem que resolver essa questão. A nossa coisa é, vamos a tentar resolver também, arranjar outro sítio, para a própria Casa de Goa. Agora, depois, a partir daí, essa relação tem que ser com a Casa de Goa, porque não são nossos arrendatários, de facto. Não existe porque para nós não existe essa relação. Em relação a estes processos de expropriação, se o metro for possível encontrar casas para estes inquilinos, ainda assim a Câmara vai ser indemnizada ou a indemnização vai ser A indenização, indemnizada? claro, não. A indenização na verdade, é no valor das casas, ou seja, é isso que nós estamos a pedir. Imagine que o metro compra 15 casas e põe lá as 15 famílias. A indenização, as casas ficam para a Câmara. Para a Portanto, Câmara. Ou seja, ele vai dar à Pronto. Câmara aquelas casas. A indenização é no valor de repor o que estava originalmente. Portanto, se conseguirmos, que isso era o ideal, comprar 15 casas até janeiro. Mas não deve ser fácil comprar pois 15 é isso, casas é ou o isso. valor das casas onde isso, estas ou pessoas seja, estão neste momento. Quer dizer, isso era o mundo ideal. Não conseguindo, temos que ir para a parte de construir edifícios. Nós temos alguns terrenos ali, de construir edifícios, até pode ser em nossos terrenos, ali, mas que vai demorar, obviamente, outro tempo. Vai demorar, temos outro tipo de horizonte. E até lá as pessoas têm que ser realojadas. Nós estamos à procura, É isso. Eu conjuntamente, sei de que uma estamos- solução. É isso. Neste momento não conseguimos dizer a solução vai ser uma ou outra. Isso. Não, estamos empenhados em Mas está toda encontrar a gente uma a solução procurar o mais uma rápido solução. possível. Claro. Sim. A Câmara Municipal de Lisboa, neste caso, é expropriada, mas também, em outras ocasiões, entidade expropriante. É o que acontece com a mega obra que estão a fazer para a execução do Plano Geral de Drenagem. É a obra de maior envergadura, penso eu, levada a cabo pela Câmara. Como é que está o processo? Envolve 31 imóveis, segundo li. Como é que está o processo? Não estão ainda todos, mas já estão alguns, portanto ainda estão a avançar, ainda estamos nestes finalmente, mas é o mesmo princípio, no fundo, como entidade pública que o Metro aqui disse, tentar que as pessoas fiquem, arranjar um ponto onde toda a gente fica bem, que é difícil às vezes. O que nós, por exemplo, agora ainda na última reunião de Câmara, levámos mais um acordo que se fez, que no fundo é, a obra vai ser feita, aquela pessoa está expropriada, mas pode comprar, quando a obra acabar, pode comprar o edifício exatamente nas condições em que foi expropriada. Ou seja, no fundo, a Câmara agora dá dinheiro, mas depois a pessoa pode voltar a comprar quando a obra estiver feita exatamente nas mesmas circunstâncias. E às vezes esse é o momento é um momento de acordo o que se consegue encontrar. Mas tem avançado, a obra tem avançado e temos conseguido chegar a estes acordos e realojar as pessoas que estavam em alguns sítios. Que também temos conseguido fazer isso. Portanto, o caso da maior parte das famílias a maior parte já está encaminhado? A maior parte está. Ainda há alguns por resolver que ainda não há acordo, mas temos este princípio. Vamos tentar chegar a uma coisa que, por bom senso, seja possível. Este, por exemplo, eu acho que é um bom formato em que a Câmara expropria, portanto, paga à pessoa o valor daquela propriedade, a obra vai ser feita e no fim da obra a pessoa pode comprar exatamente nas mesmas circunstâncias. Portanto, porque aquilo no fundo a obra é um buraco que vai ser feito, depois vai ser tapado e o edifício pode ser outra vez, pode outra vez ficar nas mesmas circunstâncias e a pessoa pode ficar com o mesmo bem pelo mesmo valor. E eu acho que este é o melhor princípio. Este caso ainda por cima é ali em Santa Apolónia, portanto é uma zona bastante valorizada, portanto é difícil, é um dos tais casos onde nós entendemos que a pessoa daqui a 2 ou 3 anos queira ficar outra vez com o imóvel, porque é um imóvel que tem aqui algum valor. Claro. Ele não vai ser demolido, vai passar o túnel por baixo, portanto, mas não pode estar lá ninguém quando a obra estiver em curso. Filipe, os preços especulativos que se praticam, quer para os terrenos, quer para os imóveis, também tiram muita margem, neste momento em Lisboa e no Porto, neste caso estamos a falar de Lisboa, também tiram muita margem de manobra à Câmara Municipal de Lisboa para fazer expropriações, não é? É verdade, só que a questão aqui, nós estamos nesta parte do realojamento, no Plano Geral de Drenagem, pronto, completa, nós temos, já está, acho que já está, pelo menos já está tudo identificado, está tudo em curso e eu acho que vamos conseguir chegar a todo o ponto. No ponto do livramento, que nós estávamos a falar, há aqui uma outra vantagem que é termos alguns terrenos da Câmara. Portanto, em última análise, temos sempre a hipótese de construir nos terrenos da Câmara. Portanto, não temos o preço da especulação, porque os terrenos são municipais, é só o preço da construção.
Isto é uma solução que tem a agravante nós estamos a trabalhar com o metro para a parte do livramento, é uma espécie de plano B, tem a agravante de demorar mais tempo, que obviamente o ideal era ficarmos todos já resolvidos com casas compradas até janeiro, mas isso... Esta solução, perdoem-me o anglicismo, Sim. do buyback, não é? Portanto, a entidade expropriante comprar e depois prever logo no contrato que pode reverter essa compra pelo mesmo exato valor, não é possível nas expropriações de que estamos aqui a falar. Portanto, o metro vai passar um viaduto no local daquelas edificações e, portanto, não será possível ficar a mesma coisa, pois. repor essas edificações. Edificações, pois. Exatamente. Pois, porque- Esta era diferente porque portanto, a obra passa por baixo do edifício, só que não é seguro estar lá alguém enquanto a obra está a passar. Porque Portanto, é muito próximo em Santa Apolónia, é muito próximo. Isto eu vou, desculpem sublinhar, porque isso é muito importante nós termos claro, outras, não, para as porque pessoas neste momento perceberem quem nos está a ouvir. Portanto, a obra está mesmo muito próximo das fundações do edifício em Santa Apolónia. Portanto, a maior parte da obra do Plano Geral de Drenagem não afeta nada porque começa a 70 metros de profundidade. Portanto, é mesmo muito profunda. Agora aqui está mesmo muito à face e, portanto, é quando ela sai cá acima, ao pé de Santa Apolónia, está mesmo a chegar ao rio. Portanto, neste ponto é que são os pontos mais dramáticos. João, gostava de lhe perguntar, as expropriações por utilidade pública, imagino, têm estado muito paradas, porque tem havido muito pouco pouca investimento público, pouca obra pública, mas agora com o PRR... Sim, eu acho que vai haver aí bastantes litígios. Aliás, já se anunciam litígios, por exemplo, por causa do traçado da linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, não é? Portanto, é um exemplo. Já há vários proprietários que não concordam com o traçado e que vão ser expropriados. É verdade que não tem havido muitos litígios, porque precisamente a expropriação é uma forma da administração obter a propriedade ou outro direito real de um particular para a prossecução do interesse público. Naturalmente que, por exemplo, no caso da linha de alta velocidade Lisboa-Porto, o objetivo é ter uma linha que faça 1h15 de Lisboa-Porto. Objetivamente, a linha reta é o mais rápido, mas depois é sempre preciso ponderar também Claro. as situações dos particulares. E eu acho que sim, acho que com mais obras públicas é provável que nos próximos anos haja mais litígios. E o Estado tende a ter, de facto, em conta e a cautelar o interesse dos privados ou em nome do interesse público? Esquece, por vezes, Olha, as o interesse questões. público não justifica tudo. Há pouco, quando a Marina disse é uma decisão discricionária. É uma decisão discricionária, embora seja uma decisão fundamentada, não é? Portanto, se nós olharmos para o despacho do Secretário de Estado, o despacho do Secretário de Estado tem uma fundamentação, tem depois um conjunto de anexos a justificar a localização, tem a identificação de quais é que são os proprietários. Portanto, nesse aspecto está tudo feito by the book. Agora, obviamente que é sempre possível discutir, por exemplo, quando nós estamos a falar de um traçado, uma das coisas que se pode discutir é saber se há uma solução alternativa ou não. E se alguém que é expropriado demonstra que havia uma solução alternativa que ainda que gerasse Mas como um é custo... que alguém que é expropriado demonstra, tem os meios técnicos, a capacidade para demonstrar que aquela não é a melhor solução técnica? Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Portanto, depende naturalmente que isto não pode, um proprietário isolado dificilmente tem condições No para fazer caso isso. da linha do metro, o que é que os proprietários podiam juntar-se e pôr em causa o traçado? Que meios técnicos é que eles têm para pôr em causa Bom, na enfim, verdade, poderiam sempre, não é? Poderiam contratar... Em tese, em sim. tese, poderiam contratar especialistas em transportes, em mobilidade, que dissessem que o traçado, em vez de passar por aqui, passava por ali. Portanto, em tese, isso é possível. Agora, evidentemente, isso tem um custo. Agora, eu só queria sublinhar este aspecto, que é... Posso interromper Sim, só sim. para dizer alguma coisa sobre isso? Eu julgo que nós vivemos num país com instituições e temos que acreditar nas instituições. A linha de metro foi, antes de ser aprovada, passou por uma série de crivos de uma série de instituições, muitas delas públicas. E teve consulta pública também. Sim, teve consulta pública. Portanto, é evidente que é sempre possível discutir. Nós não temos lives de perfeição. Se calhar alguém conseguiria fazer melhor. Mas é preciso dizer isto. Foram estudadas várias soluções. A Câmara Municipal, por exemplo, é uma das entidades que acompanhou permanentemente o desenvolvimento do projeto. O projeto foi sujeito à maior infinidade que possam imaginar de instituições e todas elas tiveram a oportunidade de se pronunciar. Aliás, o projeto
é o resultado das várias pronúncias que foi havendo ao longo do processo. E eu só quis intervir e peço desculpa por interromper. Sim, sim, sim. Sem Porque problema. isto é Agora, só para importante. complementar este Sim, aspecto. sim, É que já complemento. o traçado final, como aqui foi dito pelo Ricardo Machado, é verdade, porque o traçado final é o resultado da consulta pública, é o resultado das consultas às diferentes entidades. Por exemplo, a Agência Portuguesa do Ambiente, com certeza que foi uma das entidades que foi tida em linha de conta, nomeadamente por causa dos problemas de ruído, por causa dos problemas também daquilo ser uma zona sensível, não é? Do ponto de vista da cidade de Lisboa. Claro. Portanto, na verdade, sim, é verdade, a solução técnica tem que ser, temos que presumir que a solução técnica é uma boa solução e, portanto, que é uma solução que persegue o interesse público. Esta solução técnica aparentemente não é o que está aqui em discussão, não é? Portanto, aparentemente a discussão sobre a solução técnica não está aqui em causa porque não se está a discutir o traçado concreto da expansão da linha de metropolitana. Está-se a discutir só o valor da expropriação dos imóveis. São coisas diferentes. Claro, o facto da declaração de interesse público ser com caráter de urgência tira muita margem de manobra às pessoas expropriadas, não é? Porque tudo acontece muito mais rapidamente. Essa é a maior dificuldade deste processo. Sim, É mas- a velocidade. Tem que se resolver, estamos todos com boa vontade e eu acredito que a ideia é todos com boa vontade de chegar a uma boa solução, mas a grande dificuldade deste processo específico é a parte do tempo, que é muito Sim, rápido. mas isso, na verdade, na prática, há muitas situações de declaração de utilidade pública com É, a maior com caráter- parte é. Não sei se é a maior parte estatisticamente, mas há muitos casos de declarações de utilidade pública com urgência porque as entidades públicas não podem perder financiamentos europeus, porque às vezes atrasam-se, há atrasos burocráticos, administrativos, e na verdade isso faz com que os proprietários fiquem numa posição difícil, não é? Claro. Porque a declaração de utilidade pública urgente determina a autorização logo da posse administrativa, portanto acelera logo as coisas. Diga. Aliás, Peço desculpa, só para sim, acrescentar. não peça desculpa, Ok. diga. Porque eu sei que existe uma providência cautelar metida pelo grupo do Jardim da Parada, até conheço o advogado que a fez, portanto, isso de uma certa maneira até pode atrasar o processo, mas essa não é a minha luta, portanto, agora, o que eu sei também, que a obra ainda não tinha sido adjudicada, o que poderia acontecer durante este mês de outubro. Ou seja, e depois da obra ter sido adjudicada, haveria 6 meses para o empreiteiro preparar a obra. Ou seja, isto foi tornado público, o que eu estou aqui a referir. Neste momento existe aqui um timing que pode ser esse timing um bocado mais esticado para o ato de transmissão da minha posse, por exemplo, Ricardo. Quer esclarecer? Não, esclareça. Não será exatamente assim. O que acontece é que o Metro tem neste momento publicado o relatório preliminar, portanto o projeto de adjudicação está em consulta pelos interessados e o concurso, prevê uma concessão-construção. Quer isto dizer que o projeto de execução vai ter que ser feito pela entidade adjudicante, pela entidade executora. E para fazer o projeto é necessário aceder a alguns dos imóveis. Porque é necessário, primeiro que tudo, perceber qual é o estado daqueles imóveis e em que medida é necessário adaptar o projeto. Portanto, a urgência vem daí. Não é possível fazer o projeto para depois fazer a obra, nem fazer o RECAP. Ele ainda terá que passar pelo RECAP novamente pela Agência Portuguesa do Ambiente, sem primeiro perceber qual é o estado de conservação daqueles imóveis e sem perceber o que é que eles influenciam o projeto. A questão da providência cautelar, que não sabemos bem o que é, pode haver aqui uma providência cautelar que trave o andamento do processo? Pode haver uma providência cautelar. Nesse caso concreto, imagino que seja uma providência cautelar de suspensão da eficácia. O que é que acontece? O que acontece é que entra a providência cautelar, admite que o Tribunal aceitou a providência cautelar, a entidade pública tem sempre a possibilidade de fazer uma resolução fundamentada. Certo. Ou seja, É o que acontece frequentemente. É o que acontece não frequentemente. Ou seja, há um interesse público que justifica que aquela obra prossiga e, portanto, possa haver atos de execução, neste caso, para a expansão. Portanto, mas, em princípio, a providência cautelar há de ser decidida num prazo relativamente curto, 6 meses, imagino eu. A providência cautelar, no fundo, há de ser a ponderação do interesse público versus os interesses privados. E, por outro lado, também a urgência, e, portanto, sem entrar aqui em termos muito jurídicos, Claro. Há de ser essa ponderação. Muito bem, obrigada aos nossos convidados pelos esclarecimentos que aqui trouxeram. Agradeço à Filipa Roseto, ao João Miranda o tempo que dispensaram aqui.
mas muito especialmente ao António Gomes, que nos veio aqui contar o seu caso, e o Ricardo Machado, que esteve aqui a prestar contas em nome do Metropolitano de Lisboa, e não é muito comum nós termos as empresas com esta disponibilidade para esclarecerem publicamente situações tão polémicas quanto esta. Espero que tenha gostado do programa e queira estar connosco no próximo sábado. Até lá, já sabe que o programa fica, entretanto, disponível em podcast.